Estamos aqui pelo canal 25, Terceira Via TV. Nosso entrevistado é o presidente municipal do PR, Vladimir Garotinho. Vladimir, nós estamos acompanhando aí um ponto que parece ser o ponto final da ação penal 470, intitulada Mensalão, e com a efetivação de possíveis prisões de nomes ilustres da política nacional. Por mais que estejam presos, o passado não pode ser negado de muitos deles. Inclusive o Genuíno conseguiu recentemente agora ficar em casa até que novo laudo permita ou não o direcionamento dele para o sistema penitenciário. O que você, como que você vê essa prisão e a figura do PT nas eleições gerais, partindo do princípio de tantos nomes, que não só do PT, tem do PR também do seu partido, mas o PT é o mais emblemático por ser hoje o governo federal? Primeiro, eu acho que isso é um marco da história do nosso país. Eu acho que a atitude do ministro Joaquim Barbosa é digna de aplausos. Ele é um homem de muita coragem porque, como você falou, são figuras ilustres, né? Figuras de história na política do nosso país, mas que cometeram erros e precisam pagar por esses erros, independente de partido. Seja PT, PR, PSDB, DEM. Acho que as pessoas que cometem o tipo de crime que eles cometeram devem pagar pelos crimes que cometeram. A imagem do PT fica muito arranhada porque são pessoas da cúpula do partido. Pessoas que são muito próximas ao presidente Lula e à presidente Dilma. O Dirceu e a Dilma são muito amigos também. Então eu acho que a imagem do partido como um todo fica arranhada. Mas como eu disse aqui, existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. E em todos os partidos, quem fizer crimes como os que eles cometeram tem que ser punido. O PR vai disputar, tudo indica que o PR dispute as eleições gerais no ano que vem com um candidato próprio, que é o seu pai. Mas nós sabemos que o Rio de Janeiro tem, com exceção da eleição da sua mãe, que talvez, se não me engano, foi a única que foi eleita em primeiro turno, nós temos grande chance de termos um segundo turno. O discurso do PR vai ser moderado para buscar possíveis apoios no segundo turno ou vai ser a candidatura de risco independente do que aconteça? Olha, o PR... Partindo da linha que é adotada pelo principal candidato de vocês. O PR vai lançar candidato, o Garotinho ele é pré-candidato ao governo do Estado, ele não vê outra hipótese hoje, ele só é candidato a governador, ele não vai recuar como da outra vez para ser candidato a deputado federal, porque a circunstância hoje é outra. Recuou por quê? Porque naquela época ele não tinha defesa, vamos dizer assim, ele não tinha mandato, né? Hoje ele é deputado federal, ele é líder de partido, então qualquer maldade que tentar fazer contra ele hoje, de deixar ele inelegível, ele tem muito mais recursos para poder se defender do que naquela época ele não tinha recursos para se defender. Até o próprio foro competente de disputa. Não é só isso, porque é sempre assim, chega perto de período eleitoral, as pessoas tentam inventar algumas artimanhas para tentar deixar algumas pessoas inelegíveis para tirar do páreo. Hoje o Garotinho, por ser deputado, líder de partido, está bem com a presidente Dilma, ele tem defesa para isso, para qualquer artimanha que tentarem fazer contra ele. Então ele é candidato a governador. Essa história que, não sei, pode ser Rosinha, pode ser que o Garotinho não seja candidato. Não, ele é candidato. Não há outra hipótese. Mesmo ele tendo essa posição crítica com o Lindenberg, ele tem essa relação harmoniosa com a Dilma? É uma relação administrativa ou política? Pensando futuramente, de repente, até em um... O Garotinho e Dilma se conhecem há muito tempo, desde a época do PDT. Inclusive, eu participei de algumas reuniões com a ministra Ideli, não tive pessoalmente em reuniões com a Dilma, eu tive outros momentos com ela, mas não reunião fechada com ela. Mas com a Ideli, e o Garotinho é super bem tratado pela relação histórica que ele tem com a Dilma. Então ele tem uma relação de amizade. O Lindbergh e o Garotinho também são dois políticos que sempre se deram bem. Eu várias vezes encontro com o Lindbergh nos aeroportos ou lá em Brasília, eu bato papo com ele, a gente conversa, o Garotinho também conversa com ele. Só que tem que na eleição eles vão ser adversários. Hoje o adversário em comum de Lindbergh e Garotinho é o PMDB, é Sérgio Cabral. Os dois, inclusive, em conversa, já disseram isso. Nosso adversário, você não é meu adversário, nem eu sou seu. Nosso adversário é um adversário em comum, que é o PMDB. Então, acho que todo mundo vai centrar fogo contra o partido atual da máquina, que é o PMDB. E por que o PT ainda reluta ainda em sair do governo? Porque tem a famosa teoria do partido da boquinha. O PT nunca gosta de deixar os cargos que tem. Segundo o último levantamento que foi feito, o PT tem cerca de 2.000 cargos no governo estadual. Então não é um ou outro cargo que pode deixar, são 2.000 pessoas dependendo daquilo. Diferente do Garotinho, que nunca participou do governo do Cabral e nunca nem indicou ninguém para participar do governo do Cabral, o PT participa desde o primeiro ano de governo. Então é uma relação ali complicada. Eu penso, é uma opinião minha, de que é a mesma coisa. PT e PMDB hoje representam no Rio de Janeiro a mesma coisa, porque o governo
que do PMDB o PT faz parte até a cabeça. A eleição, quando a eleição da sua irmã para deputada, ela quebrou desmistificou um certo lema de dizer que a família Garotinho tinha muito voto na Baixada e tinha pouca penetração na área da capital. Você, como presidente de partido, as reuniões que você tem participado com a cúpula estadual, a inserção do nome do seu pai fora da Baixada, onde ele disputa muito voto com o Lindenberg, cresce na área central ou aquilo ali ainda é um divisor de águas para o seu pai? A gente tem que desmistificar também que o Garotinho não tem entrada na cidade. Ele foi o deputado federal mais votado da cidade do Rio. Ele ficou em primeiro lugar, ele teve 170 mil votos, se não me engano, na cidade do Rio. Foi o deputado federal na última eleição mais votado da cidade do Rio. O prefeito Eduardo Paes, há pouco tempo, encomendou uma pesquisa interna para ele, em que o Garotinho aparece em primeiro lugar também na cidade do Rio. Existem outros institutos que dão o Garotinho em segundo, mas é em segundo na cidade do Rio. Então não é que ele não tenha penetração. Pode ser o lugar que ele não tenha mais penetração, mas ele tem penetração também. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, o partido estadual como um todo, para incluir cada vez mais jovens na vida pública. Então a gente tenta com isso também, através das redes sociais, através da entrada de cada vez mais pessoas jovens na política, aumentar a nossa inserção na área central. Eu vou te fazer uma pergunta, que aí porque você não é do governo municipal, mas é uma pessoa que é uma ponte de alguns anseios diretamente com seu pai, diretamente com sua mãe. E quando eu comuniquei que iria entrevistá-lo, eu recebi muitos e-mails com relação a esta pergunta. Por exemplo, nós sabemos que nós vivemos uma celeuma com relação à questão do PSF, desde aqueles bastidores do governo Bocaiber, enfim, de uma série de questões. Nós estamos observando que muitas pessoas estão entrando na justiça e, mediante mandado de segurança com pedido liminar, está conseguindo entrar na prefeitura, a prefeita recebe a decisão judicial e homologa e chama. E aí eu te faço a pergunta pessoal a você, porque você não está respondendo pela sua mãe, é uma pergunta que eu farei, se Deus quiser, um dia a ela. Mas por que o que a justiça vê, que a administração pública não vê e não convoca sem a necessidade de entrar na justiça? Eu realmente não sei responder em detalhes essa pergunta, porque, como você falou, eu não faço parte do governo. Mas o que eu entendo é que se eu não me engano, esse concurso foi feito em 2008. Sim, sim. Não sei se o prazo já caducou ou não, porque geralmente o prazo de concurso do PSF são 2 anos. houve até extinção por causa daquele problema todo. O prazo de concurso geralmente é 2 anos, então acho que já deve ter caducado o prazo. E o programa para a saúde da família, na verdade, o governo federal está mudando ele agora para a estratégia de saúde da família num outro perfil. E, inclusive, a prefeita já teve várias reuniões com o ministro Padilha para poder reorganizar aqui em Campos, a gente poder voltar a ter polos do PSF, porque, para quem não sabe, Campos era o único município do país que deixou de receber verba do PSF por causa de desvio de dinheiro na época aqui em 2007, 2008. Então, a prefeita, infelizmente, não pôde, por questões internas e burocráticas dela, convocar essas pessoas, que eu acho que o concurso também já expirou. Porque se foi feito em 2008, ele seria válido até 2010. Exatamente, estão entrando por questões judiciais. Então ela não tem como chamar esse concursado. Pela lei, eu acho que o concurso já expirou. Você pode vir a ser um candidato, pode vir a ser um deputado estadual, e aqui em Campos a gente tem vários vereadores com cargo. Por que eu fiz esse comentário? Seu pai pode vir a ser governador e, por questão legal, você poderia ser secretário municipal, estadual. Não teria problema se você licenciasse do seu cargo de deputado. Em Campos, muitas pessoas questionam o vereador que é votado para ser vereador, mas assume o cargo de secretário. Ou seja, sai da função de fiscalizar para a função de ser fiscalizado. Como que você vê isso? Você acha que o eleitor entende isso da forma que tem que entender, ou ele se sente até um pouco traído? Escolhi você para vereador, para deputado, e hoje você não é. Cláudio, eu acho que o vereador ou o deputado que é convidado para fazer parte do staff municipal, na verdade, isso é um privilégio para ele, né? Porque se ele acredita no governo, por exemplo, ele é um vereador da base, da prefeita Rosinha, e é convidado para ser secretário, para ele deve ser motivo de muito orgulho. Ele tem que, logicamente, conversar com o grupo dele, com as pessoas que ajudaram a eleger ele, para ter a opinião dessas pessoas. Eu acho que ele não pode falar por ele sozinho. Ele foi eleito por um grupo de pessoas que acreditam nele, que acompanham ele, e ele deve conversar com essas pessoas e decidir o que é melhor para o futuro político dele e para aquelas pessoas que acompanham ele. Porque ele foi eleito por um grupo de pessoas, então ele não pode tomar uma decisão sozinho. Mas eu penso, opinião minha, que é um privilégio, tanto para um deputado quanto para um vereador, ser chamado para fazer parte do staff de um governo. Nós estamos aí com a administração do PR, que já vai para 6 anos, né? 4, 2, 6.
Qual o principal ponto positivo da gestão do PR, da administração pública do PR, e qual que precisa ainda ser muito melhorado, um ponto específico? Cláudio, eu acho que a cidade avançou muito. É claro que tem muitos problemas ainda, ninguém vai conseguir consertar tudo de uma hora para outra. Campos tem 4 vezes o tamanho da cidade do Rio em extensão territorial. A cidade é grande demais. Falam assim, Campos tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, mas tem muito problema e vinha com problemas crônicos, que a gente está tentando solucionar através de bairro legal, através de obra de saneamento, obra de embelezamento, que também é importante. A cidade estava tão feia que qualquer obra que você fizesse parecia que era obra velha, porque a cidade estava feia. Então as pessoas às vezes criticam as obras de embelezamento, de jardim, mas elas são necessárias até para a autoestima do povo que mora aqui. Eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que a gente que eu falo, o PR, você falou que a administração é do PR, é da minha mãe, mas ela é uma militante do partido. Precisa avançar em muita coisa? Precisa. Mas não tem como negar que a gente avançou. É impossível as pessoas não quererem enxergar, tanto que qualquer pesquisa hoje de institutos dá ela com mais de 70% de aprovação. Eu já vi pesquisa com 75%, pesquisa com 79%. Então, o sinal é que a maioria da população reconhece o trabalho que ela tem feito. E eu acho que o diferencial desse governo é que a gente vai de encontro ao problema. Quando aparecem problemas pontuais, seja o partido, ou seja o secretário, ou seja o vereador, ou seja a própria prefeita, a gente vai de encontro ao problema para tentar resolver. Não deixa aquilo virar uma bola de neve. Diante de todo o cenário nacional que a gente vê aí, da pregação de uma ética, de uma moral, eu faço uma pergunta a você. Ainda há possibilidade de um político nascer, ter sua carreira e terminá-la honestamente, sem enriquecer de forma ilícita? O sistema, você consegue se livrar de um sistema? Cláudio, isso vai muito de cada um, né? Muitas pessoas às vezes criticam o meu pai, o Garotinho, por ele dizer que ele só tem uma casa na Lapa. Mas se você pegar o imposto... Chama ele de mau administrador, Se você pegar o imposto de renda dele e olhar, ele só tem a casa na Lapa. Então isso vai muito de cada um. Mas também ele tem um poder político que, não precisa, que supera, de repente, uma questão econômica. Exatamente. Eu acho que questões econômicas têm que ser deixadas de lado quando a pessoa quer se dedicar à vida pública. Acho que a vida pública é uma missão. Eu, por exemplo, não preciso ser candidato a deputado. Eu sou publicitário, sou formado em publicidade, trabalhava no Rio de Janeiro em agência de publicidade, posso voltar a trabalhar a qualquer momento se eu quiser, mas eu gosto da vida pública. Eu me decidi em trabalhar na vida pública também. Tenho as minhas coisas fora da vida pública, porque eu também sou pai de família, independente da vida pública, eu tenho as minhas coisas que eu toco, mas eu gosto da vida pública. Então eu dou parte do meu tempo para tentar melhorar a vida das outras pessoas. Eu acho que a questão financeira na vida pública, a pessoa que entra na vida pública para se doar para ela, perde até dinheiro. A pessoa que entra de verdade para se doar para a vida pública. Mas, infelizmente, existem políticos hoje que entram na vida pública para se servir, para ficar financeiramente... Como fim, não como meio. Exatamente. Isso, a gente tem que, aos poucos, observar quem são essas pessoas, observar a vida dessas pessoas e, aos poucos, a população ir percebendo e não elegendo mais esse tipo de político. Mas aí eu faço uma pergunta a você, porque ela é de extrema relevância e vai certo no que a gente está conversando. As candidaturas fabricadas. Muita gente coloca que a sua candidatura seria uma candidatura fabricada, ou seja, o Vladimir não vai precisar correr atrás, o Vladimir não vai precisar se manifestar, o Vladimir já tem um apoio. Você é uma candidatura fabricada? De jeito nenhum. Eu não me vejo dessa forma. Como eu disse aqui no início, acho que no primeiro bloco, eu conquistei meu espaço, eu trabalhei para isso, tanto que hoje meu nome está sendo segurado. Tem 6 ou 7 nomes do grupo nas pesquisas e mesmo assim eu apareço em primeiro lugar. Eu acho que eu trabalhei para isso, conquistei meu espaço para isso. As pessoas hoje, muitas delas dizem que se eu não for candidato não voto em ninguém. Eu digo para não fazer isso, isso é uma besteira, acho que todo mundo tem que votar, tem que fazer a parte dela para eleger os governantes para trabalhar por elas. Mas eu conquistei meu espaço, eu acho que isso é inegável hoje. Vamos aqui dar um exemplo, Pisciani. O que os filhos dos Piscianes representavam na vida pública? Nada. Esses foram fabricados. O filho do Bolsonaro? O filho do Bolsonaro. Por exemplo, Marco Antônio Cabral agora vai ser candidato a governador, a deputado federal. Ele foi fabricado? Não. O filho do Cabral é um militante político, foi presidente da juventude do PMDB, participa de movimentos políticos. Nós não podemos aqui inventar a roda. Se ele vai ser um bom político ou não, o tempo vai dizer. Mas ele não foi fabricado, como a minha também não será fabricada. Eu sou uma pessoa que buscou espaço. Nós estamos ainda 3 minutos, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de você fazer as considerações finais. Lei da ficha limpa, para você, é uma lei honesta, uma lei justa ou não? Depende, porque a lei da ficha limpa joga todos os políticos numa vala comum.
por exemplo, o político que teve uma prestação de contas eleitoral reprovada, ele cai na lei do ficha limpa. Eu acho que a lei precisa ser revista, é uma lei válida, uma lei boa, que tem que extirpar os políticos corruptos da política, mas ela precisa ser revista porque algumas questões ficaram com uma interpretação um pouco, na minha opinião, equivocada. Como é que por causa de uma conta eleitoral de campanha, porque o candidato de repente não teve um contador para fazer a sua prestação de contas, ele cai na lei do ficha limpa? Então, nesse aspecto, eu acho que ela está errada. A lei que sua mãe aprovou, ainda tem 2 minutinhos, dá para a gente fazer essa pergunta ainda, que é a lei do Fred Machado, da inclusão do CNPJ, nas publicações do DO, são importantes também para dar mais publicidade, principalmente no confronto depois de quem está apoiando publicamente e quem trabalha para o governo? Válida, uma lei de iniciativa do vereador Fred Machado, muito importante, válida, para a gente poder saber aquelas pessoas... Os cruzamentos depois. Eu acho que não tem problema nenhum. Se a pessoa trabalha para a prefeitura, ou para o governo do estado, ou para o governo federal, e quer ajudar na campanha, a gente tem que saber a forma legal para se fazer isso. Não pode ser uma coisa ilegal. Acho que tudo que é legal e é transparente é válido. Nós estamos aqui terminando. Eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais e deixar a empresa também à disposição de vocês para eventuais questionamentos, informações futuras. Eu queria agradecer o convite de estar aqui, fazendo parte desse programa seu, que é bastante assistido. Dizer que, deixar um recado aqui para os jovens, porque eu também sou uma pessoa jovem, que entrem na vida pública, que façam a diferença, porque não adianta a gente ficar em casa assistindo os noticiários e vendo as coisas acontecerem. Eu acho que o futuro pertence a gente, eu acho que nós somos jovens, devemos fazer a diferença e não ficar só assistindo. Nós falamos aqui, entrevistamos o presidente municipal do PR, Vladimir Garotinho, e até semana que vem com mais um entrevistado.